Boa noite, meus irmãos. Que a graça do nosso Deus seja sempre abundante e viva nas nossas vidas. Voltamos, depois de um mês de festa, depois de 5 domingos, celebrando ao nosso Deus pelos 4 anos de nossa igreja, voltamos ao texto de Apocalipse, voltamos ao livro de Apocalipse. E dessa feita nós olharemos hoje a 6ª igreja, a igreja de Filadélfia. Então eu peço que abram suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ver dos versos de número 7 até o verso de número 13. Apocalipse, capítulo 3, versos de 7 a 13. Só para reavivar a nossa memória, para reavivar as nossas mentes. João escreve o livro do Apocalipse para essas 7 igrejas, as chamadas 7 igrejas do Apocalipse. E elas são os seus destinatários e elas são a razão pela qual ele escreve. Então, é muito importante, é muito necessário que nós estudemos a fundo cada uma dessas igrejas, porque ela contém chaves para que a gente possa interpretar as ilustrações que João vai colocar ao redor do livro. Como a gente já viu, a árvore da vida, que é colocada na igreja de Éfeso, e várias ilustrações, figuras de linguagem que ele coloca em cada uma dessas igrejas, quando chegarmos durante o livro do Apocalipse, vai fazer muito sentido para nós. Inclusive, uma delas hoje é justamente essa ideia da coluna do santuário de Deus, do templo de Deus, da Nova Jerusalém que desce do céu, começa a aparecer aqui, e depois, quando chegarmos lá no capítulo 20, 21 e 22, isso vai fazer muito sentido para as nossas vidas. Então, essas 7 igrejas, elas são os destinatários do livro do Apocalipse, são para eles que João escreve, eles têm a chave, neles são contidas a chave para que possamos interpretar esse livro, que, como não foi escrito para nós, ele é cheio de ilustrações e cheio de figuras de linguagem que os seus destinatários entendem. E para que nós possamos entender, precisamos conhecer essas igrejas, conhecer essas pessoas que recebem esta carta, para que possamos saber os significados e a aplicação que elas têm para nós. Então, Apocalipse, capítulo 3, versos de 7 a 13. Assim o texto diz para nós. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardar-te a minha palavra e não negar-te o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mantêm, eis que eu farei vir e prostrar-se-á aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna do santuário de Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Deus, dá-nos um entendimento, dá-nos a Tua palavra, ilumina-nos, ó Deus grandioso, para que possamos ser edificados por ela. Ajuda-nos a caminhar, ajuda-nos a trilhar pelas Tuas santas letras, ajuda-nos, ó Deus grandioso, a entender e sermos edificados assim como esses destinatários o foram. Revela-te a nós, ó Pai, através da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus é que nós te oramos. Amém, Pai. Meus irmãos, a igreja de Filadélfia, ela tem uma das particularidades que a maioria das outras igrejas não tem. Das 7 cartas, todas elas são contidas de antíteses, até por conta de ser... Manteve aí? Pronto. Então, vamos lá. Até por conta de sermos do mundo grego, as cartas elas são cheias de teses e de antíteses, ou seja, existem coisas boas e existem coisas ruins, existem partes em que Deus
exalta as coisas boas que as igrejas fazem, e existe parte em que Deus repreende as coisas ruins que as igrejas fazem. Filadélfia, ela é um pouco diferente, ela é bem diferente dessas igrejas, porque ela é a igreja que não tem nada de ruim nela. Tanto que você pode perceber que muitos do nome das igrejas que a gente conhece por aí, igrejas batistas, igrejas presbiterianas, igrejas que traz consigo nomes, geralmente colocam-se o nome de Igreja Filadélfia, porque parte-se do princípio de que é uma igreja que não tem falhas, de que não tem erros, de que não tem nada que o Senhor possa dizer contra. E isso acaba chamando muita atenção para a igreja de Filadélfia. Até que alguns que tentam interpretar as igrejas como se elas fossem personalidades de membros de igreja, aqueles a qual mais gostam, aqueles a qual mais se acham, é justamente a igreja de Filadélfia, porque ela seria uma espécie de membros que não contém erro, ou de que, na verdade, por ser a penúltima igreja, aqueles que vão interpretar como se essas cartas fossem não literais, mas se elas fossem metafóricas, eles trazem a ideia de que essa seria, então, a paz que haveria de reinar no meio da igreja, e a igreja teria seus dias de glória, seus dias sem nenhuma mancha e sem nenhuma mácula. Mas como vimos e temos visto todo o tempo, essas igrejas são verdadeiras, elas são reais, são comunidades como essa que nós aqui estamos. Eram igrejas que foram plantadas, que eram igrejas que existiam de forma verdadeira, até porque não só os livros de histórias mostram isso para nós, a arqueologia mostra isso para nós, mas o próprio texto se refere a essas igrejas, como sendo igrejas verdadeiras, com pessoas que tiveram seus problemas, que tiveram as suas graças e têm lições para nós. Filadélfia é uma das cidades que ainda existem até hoje. Se você um dia for à Turquia, você encontrará a cidade de Filadélfia, não com esse nome mais, mas com um nome de Alesseri. Ou seja, se você um dia tiver a graça de ir à Turquia, você vai encontrar a cidade de Filadélfia. A igreja não existe mais, mas os escombros aonde poderia ter sido a igreja, eles ainda existem. A razão pela qual Filadélfia foi plantada uma igreja nela, justamente por conta de sua rota comercial. Fazia parte entre uma estrada que saía de Roma e iria até o Oriente, e ela então passava por Filadélfia, passava por Esmirna, passava por Lídia, passava por Frígia e passava então por Filadélfia. E a forma como os primeiros cristãos, as estratégias de plantação de igreja dos primeiros cristãos era justamente nessas avenidas, nessas ruas, nessas estradas que ligavam o Oriente do Ocidente e, respectivamente, o contrário, eles passavam plantando igrejas por onde iam. As rotas comerciais, muitos deles comerciantes, usavam essas rotas comerciais para isso. Por isso é que Filadélfia é chamado de Portal do Leste. Todas as vezes que você saía do Ocidente para ir para o Oriente, ou seja, do Oeste para o Leste, você necessariamente tinha que passar por Filadélfia. E ela era conhecida como a cidade que dava as boas-vindas para esse local, para esse leste, então, para o Oriente. Filadélfia ficava perto de uma zona vulcânica, não só de uma zona vulcânica, e como todo vulcão, ficava necessariamente também perto de uma zona de placas tectônicas, de fissuras de placa tectônica. Por conta dessa ideia de fissuras de placa tectônica, e é importante nós entendermos isso, porque a Filadélfia era uma cidade que não tinha segurança, vamos dizer assim. Para que os irmãos possam entender, Filadélfia foi devastada por mais de 5 vezes. Tanto na era antes de Cristo como na era cristã, Filadélfia, por ficar em cima de uma fissura de placas tectônicas, Filadélfia ela tinha os seus muros rachados e os pilares das suas casas rachadas. Todas as pessoas que moravam em Filadélfia, elas tinham a plena convicção e certeza de que tudo aquilo que elas construíram, em qualquer dia, poderia desmoronar. É mais ou menos, por exemplo, como os americanos, principalmente do sudeste americano, do centro-sul dos Estados Unidos, vivem por conta dos furacões. Aqueles que um dia puderem ir lá, verão que as casas todas elas são feitas de madeira,
porque não compensa fazer as casas de alvenaria, porque o furacão com certeza vai vir e o furacão com certeza vai destruir. Nós olhamos pelos jornais e isso fica muito claro, de que todo ano existe a temporada de furacão e todo ano a devastidão, todo ano a destruição, porque construíram-se cidades no local onde os furacões passam. A mesma coisa com Filadélfia. Eles não tinham a plena convicção de que as suas estruturas eram tão sólidas e as suas estruturas eram tão firmes e fixas para que pudessem construir as coisas. Quem morava em Filadélfia sabia que poderia ter tudo isso por água abaixo. Mas por que as pessoas iam para Filadélfia, então? Porque Filadélfia ficava no meio das placas tectônicas, mas ficava perto de vulcões. E as larvas que destroem, muitas das vezes, que causam destruição, após a destruição, o solo das larvas vulcânicas é um solo extremamente fértil. Então, literalmente, em Filadélfia, era um lugar que tudo que se plantava, dava. Era um local que emanava destruição, era um local em que se poderia destruir por conta dos terremotos, era um local que poderia ser destruído por conta das erupções vulcânicas, mas após isso sempre vinha abundância. Após isso sempre vinha abundância ao ponto de haver vinícolas e haver plantações de uva em que o vinho que se extraía dessas uvas na cidade de Filadélfia eram conhecidos mundialmente. Mas era a plena convicção e certeza de que qualquer dia, tudo que você construiu, tudo que você fez, tudo que você plantou, tudo que você planejou, poderia ir por água abaixo. Porque um vulcão poderia entrar em erupção, ou uma fenda poderia se deslocar do solo e simplesmente tudo iria por água abaixo. Filadélfia era a mais nova das cidades, de todas as 7 cidades que João escreve. De todas as 7 cidades que João escreve, ela era a mais nova de todas elas. E por que ela tem esse nome de Filadélfia? Porque havia um irmão chamado Átalo, que o Império Romano queria muito que ele matasse o seu outro irmão, que era o rei. O seu irmão Átalo, ele queria-se, então, que ele matasse o seu rei Eumenes, o seu irmão Eumenes, para que ele pudesse, então, reinar no lugar dele. Os romanos não gostavam de Eumenes, mas gostavam de Átalo, e eles queriam que Átalo matasse o seu irmão para tomar o poder dele. Átalo não faz isso, e Átalo passa a ser chamado ao invés de, por conta de defender o seu irmão e de proteger o seu irmão, ele é chamado de Átalo Filadelfo, ou seja, aquele que é amigo do amor. Amigo do amor. E aí, então, ao apelidá-lo de Átalo Filadelfo, o seu irmão Eumenes constrói a cidade e dá de homenagem a ele essa cidade e passa a ser chamado de Filadélfia, ou seja, o lugar do amor fraterno, o lugar do amor. E o que os historiadores trazem para nós é de que eles se orgulhavam muito disso, de que Filadélfia era, então, esse lugar onde, nas suas origens, reinava o amor fraterno. Mas o que acontece aqui? Qual o problema da igreja? Por que João escreve para essa igreja? Por conta desse grande problema que aparece em outras cartas também, que são a questão da sinagoga de Satanás. Se você olhar para o verso de número 9, olhe para a sua Bíblia, você vai perceber isso. Se você olhar para o verso de número 9, você vai ver que há um problema dessa igreja em Filadélfia, que era uma igreja cristã, era uma igreja que honrava o nome do Senhor Jesus Cristo, e que essa igreja tinha um problema com esses que são da sinagoga de Satanás. Esses da sinagoga de Satanás são nada mais do que os judeus, só que eles dizem que, no caso, o próprio Jesus escrevendo para os nossos irmãos em Filadélfia, diz que essa sinagoga, ela não era a sinagoga dos judeus, mas sim uma sinagoga de Satanás. E olha como Jesus se apresenta para esses irmãos de Filadélfia. Ele começa dizendo o seguinte: estas coisas diz o santo, verdadeiro e aquele que tem a chave de Davi. Veja que são 3 formas, 3 títulos que Jesus se autodá. Ele diz, você veja que ele não diz o santo e verdadeiro. Ele coloca o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Por que Jesus se apresenta assim? Qual é o grande problema
Qual é o grande problema e por que Jesus se apresenta assim? Para que a gente possa entender isso, a gente precisa voltar, sempre, João gosta muito de fazer essas ligações, a gente precisa voltar para Isaías, para o livro de Isaías. E quando a gente olha para o livro de Isaías, principalmente no Isaías capítulo 3, versos 6 a 9, nós percebemos que a profecia de Isaías traz a ideia de que Jesus haveria de assumir o papel de Yahvé, de que o seu filho, o seu príncipe, haveria de assumir o papel de Yahvé. E isso acontece no sentido de que é chamado ele, ao assumir o papel de Yahvé, ele é chamado de o Santo de Israel. Então, quando você olha todas as vezes, isso aparece 20 vezes em Isaías, todas as vezes que aparece a ideia, aparece o título de Santo de Israel, ele se refere ao Filho de Deus ao assumir o papel do próprio Deus para vir resgatar o seu povo. E todas as vezes que isso acontece, e é justamente isso que Jesus está dizendo agora, de que ele é o Santo de Israel, de que ele é esse que veio assumir o papel de Deus para resgatar o seu povo, e ele então usa a figura de linguagem de que ele é o santo, o verdadeiro, não é um falso, não é alguém que se auto-intitula santo, não é alguém que se auto-intitula o Santo de Israel, mas ele é o verdadeiro Santo de Israel, aquele que foi prometido pelo profeta Isaías durante 20 vezes, prometido pelo profeta Isaías. Ele então se demonstra, se auto-intitula isso e usa a ideia das chaves de Davi, ou seja, usa a expressão chaves de Davi para demonstrar justamente aquilo que se encontra em Isaías capítulo 22, verso 22, quando o Senhor ordena a Eliaquim que substitua Sebna, para que então dar a ele justamente as chaves de Davi, e ele então abrirá, e aí o texto de Isaías usa a mesma expressão, abrirá a chave da casa de Davi, que então só ele que detém essa chave abrirá, e só ele que detém essa chave fechará. E aquilo que ele abrirá, ninguém fechará, e aquilo que ele fechar, ninguém abrirá. Por que Jesus se apresenta assim? Por que Jesus se coloca desse jeito, com esse poder absoluto e com essa autoridade que o texto de Isaías se refere a Eliaquim, e agora Jesus diz que ele é esse Santo de Israel e de que ele tem essa autoridade? É justamente, meus amados irmãos, porque os irmãos de Filadélfia, eles eram apontado o dedo para eles como se eles não pudessem ser salvos, porque eles não pertenciam mais às sinagogas. Pelo fato deles não serem mais judeus na religião judaica, apesar de serem judeus de etnia, mas eles não serem judeus da religião judaica, os judeus da sinagoga diziam que eles não eram mais salvos, que eles não tinham mais a possibilidade de ser salvos, que eles não tinham mais a possibilidade de serem resgatados por Deus, porque eles não pertenciam mais ao judaísmo. Agora eles pertenciam ao cristianismo. E por pertencer ao cristianismo, eles não só eram perseguidos, eles não só eram maltratados, mas era apontados para ele a ideia de que eles não eram salvos, de que eles iriam para o inferno, porque só poderia ser salvo aqueles que pertencessem à linhagem de Davi, à casa de Davi, que era ilustrada e exemplificada pelas sinagogas. Só que Jesus vem dizer o seguinte: está tudo errado. Jesus vem dizer para eles assim: não confiem na sinagoga de Satanás, porque não são eles que têm a chave dos céus. Não são eles que têm a chave para abrir as portas, para dizer quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. Não são eles, não é o fato de você pertencer a essa sinagoga, não é o fato de você pertencer a esse judaísmo, não é o fato de você pertencer a qualquer outra religião ou qualquer outra forma que simplesmente diz para você o que você vai para o inferno ou que você vai para o céu. Jesus simplesmente diz, lembra de Isaías, quando Isaías disse que o Filho de Deus haveria de vir, o Santo de Israel haveria de vir, e ele era o Santo de Israel, era o verdadeiro, e ele viria para resgatar o seu povo? Pois pronto, eu sou esse que veio resgatar o seu povo, e eu não só vi resgatar o seu povo, como eu tenho nas minhas mãos, assim como Eliaquim tinha nas suas mãos, a chave para se adentrar na sala do trono.
A chave para se adentrar na sala do rei, a chave para se ter acesso ao rei, somente ele aqui, segundo Isaías capítulo 22, verso 22, tinha. Jesus simplesmente diz, eu sou essa pessoa, eu sou esse que tem acesso à sala do trono, sou eu quem tem a chave. Então, para quem eu abro a porta, esse pode entrar na sala do trono. Para quem eu fecho a porta, esse jamais entrará na sala do trono. E ainda tem mais, ele vai um pouco mais além. A unicidade disso, a singularidade disso se dá quando simplesmente ele repete o texto de Isaías e disse, se eu abrir a porta para que alguém entre, esse com certeza vai entrar, porque aquilo que eu abro, ninguém fecha. E com certeza aquele que eu fechar a porta, não haverá nenhuma sinagoga, não haverá nenhum templo, não haverá nenhum líder religioso, não haverá ninguém, porque também a porta que eu fecho, essa também ninguém vai abrir. Ou seja, Jesus, meus amados irmãos, está dizendo aos irmãos de Filadélfia que não são os da sinagoga que vão dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Mas quem vai para o céu e quem vai para o inferno é quem Deus abrir as portas e quem Deus fechar as portas. É isso que ele está dizendo, ou seja, ele se acalma, ele diz para os irmãos de Filadélfia, acalmem-se, tranquilizem-se, respirem, porque a perseguição que vocês estão passando, elas não impedirão, se abrir as portas, de vocês adentrarem. E aí vem justamente a bênção e o juízo, por conta dessa dicotomia que eu sempre falei para vocês, dessas antíteses que sempre existe no mundo grego. E assim como eu abro as portas para vocês, assim também eu harei de fechar as portas para ele. E as portas que eu abro, ninguém fecha, e as portas que eu fecho, ninguém abre. Ou seja, meus irmãos, Jesus simplesmente se apresenta como o único capaz de levar as pessoas a Deus, levar as pessoas à sala do trono. Não é a religião, não é um líder, não é uma denominação, não é qualquer outro sistema religioso que assim o faz, mas único especificamente é Deus. Só que aí, meus amados, há um parênteses bem aqui. Eu não sei se na versão de vocês tem isso, mas, por exemplo, no verso 8, ele diz assim, conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. E aí tem tipo 2 tracinhos, como se em algumas versões tem isso. Por que tem esses 2 tracinhos? Porque no grego não tem parênteses, não tem negrito, não tem sublinhado, não tem nada disso. E aqui era como se fosse um espaço mesmo, como se fosse um vocativo, ou seja, como se ele dissesse, conheça as tuas obras, vírgula, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, vírgula. Ou seja, é como se fosse uma explicação que ele está dando. E ele coloca justamente essa ideia de porta aberta. Geralmente, quando se fala de porta aberta, as pessoas pensam que aqui ele está falando de uma questão missionária. De que, quando se fala em porta aberta, e, por exemplo, porque Paulo gosta muito de usar isso, em 1 Coríntios 16, em 2 Coríntios capítulo 2, Lucas usa em Atos também, capítulo 14, essa ideia de que porta aberta seria uma perspectiva missionária, de que há uma porta para que, uma oportunidade para que o evangelho pudesse ser pregado. Mas não é o caso daqui. O caso daqui, eles se encontram aperreados mesmo, porque eles achavam que o judaísmo tinha mandado eles para o inferno. Então, não é uma perspectiva uma perspectiva de se pregar o evangelho. Outros, de uma certa forma com amplitude menor, vão dizer que essa porta é Deus, essa porta é Jesus Cristo, essa porta é uma oração. Só que nenhuma coisa nem outra. Nem essa porta ela é uma questão missionária e nem essa porta é uma pessoa, vamos dizer assim. O que João está dizendo, se a gente precisa entender que é uma carta, é um texto só, e para concatenar os versos anteriores, o verso 8 com o verso 7, perdão, com o verso 8, o que João está dizendo é justamente aquilo que falei, de que essa porta é a porta do reino de Deus. De que ele está dizendo muito claro de que Filadélfia há de ter uma porta aberta, ou seja, de que Jesus está abrindo uma porta para que essa igreja pudesse ser salva.
De que por mais que a sinagoga de Satanás fizessem mal a eles, por mais que eles pudessem partir para a agressão com eles, mas o que Jesus está dizendo é que ele está colocando diante dele a possibilidade deles ser salvos. Ele que tem a chave nas mãos, ele que tem a chave de Davi, ele está abrindo uma porta para que eles pudessem ser salvos. Que mesmo por conta da perseguição, mesmo por conta do que eles estavam passando, eles tinham essa possibilidade de ser salvos. Só que, vejam bem, fecha-se o parênteses, né? E olha como Jesus descreve Filadélfia. E aqui chama muita atenção para nós. Porque, presta bem atenção, se a gente olha para Filadélfia, a gente pensa logo que Filadélfia era uma baita de uma igreja. Pô, é uma igreja forte. Era uma igreja que não tem erros. Era uma igreja perfeita. A gente olha para Filadélfia e pensa que Filadélfia era uma igreja dos sonhos. Só que olha como Jesus descreve a igreja. Ele chega e diz: conheço as tuas obras, que tens pouca força. A igreja, e a expressão pouca força usada aqui, é a expressão de fraco. Ou seja, vocês são mirrados, vocês são fraquinhos, vocês são miúdos, vocês são pequenos, fracos e mirrados. Filadélfia não é uma baita de uma igreja. Filadélfia não tem conotações políticas. Filadélfia não transita, por exemplo, como os Éfesos, como Sardes, não transita na sociedade. Filadélfia não é a princesa do leste. Filadélfia não é a rainha da Ásia Menor. Filadélfia não é a igreja dos sonhos das pessoas. Ao contrário, Filadélfia é fraco. Filadélfia é pequena. Filadélfia é a menor de todas as igrejas. Ela não tem nenhum brilho. Ela não tem nenhum atrativo, porque é uma igreja que pega porrada todos os dias, mas é uma igreja, e por isso é uma igreja pequena. Só que o que Deus mostra para nós é de que o sucesso de Filadélfia, diferente de todas as outras das 6 igrejas, o sucesso de Filadélfia se encontra justamente nesse entretanto, de que aquilo que faz de Filadélfia ser a igreja que não recebe nenhuma repreensão, aquilo que faz com que Filadélfia seja a igreja que Deus abriu as portas para que eles pudessem ser salvos, aquilo que faz com que Filadélfia seja conhecida mundialmente durante todas as eras, porque existe essa carta para que a gente conheça, o sucesso de Filadélfia se dá em 2 coisas. E o que é bem interessante é que essas 2 coisas, esses 2 tempos verbais, guardar e não e negar, eles se encontram em um grau, no original, como quem dissesse assim, como quem escrevesse em letras garrafais, como quem se escrevesse em negritos, como quem colocasse adesivos dizendo: olhem para cá, olhem para isso. Essa igreja, ela é perfeita, entre aspas. Essa igreja chama a atenção dela, não pela sua força, não pelo seu tamanho, não pela sua amplitude, não porque ela tem um leque que consegue penetrar em vários locais da sociedade, não é por conta disso, mas o que chama a atenção de Filadélfia, que faz com que o Senhor Jesus abra a sala do trono para que eles possam entrar na sala do trono, é simplesmente por 2 coisas, porque eles guardaram a palavra de Deus e nunca negaram o nome do Senhor Jesus Cristo. Vejam que se olharmos para nós dos dias de hoje, não é aquilo que anseiamos. Aquilo que faz com que Filadélfia seja, vou dizer assim, a menina dos olhos de Deus, entre essas 7 igrejas, aquilo que faz com que Deus olhe para Filadélfia de forma especial, não é aquilo que faz com que olhemos para as igrejas hoje de forma especial. Se olharmos e se pararmos para entender, é uma igreja pequena, é uma igreja mirrada, é uma igreja que pega porrada, é uma igreja que é perseguida. Ninguém quer ser membro dessa igreja nos dias de hoje. Ninguém quer ser membro de Filadélfia, apesar de que muitas igrejas trazem o nome de Filadélfia, mas ninguém quer passar pelo que Filadélfia passou. Porque o sucesso de Filadélfia não se dá pelo seu tamanho e nem pela sua força. O sucesso de Filadélfia se dá pela sua fidelidade. A palavra de Deus, e ele coloca guardar-te, e a ideia aqui é tesourar, entesourar.
é colocar dentro de um baú. Guardar-te a palavra de Deus. E não só isso, mesmo depois das porradas que ela pegava, ela não negou o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a perseguição, meus amados, que os judeus faziam com os cristãos, era de que eles deveriam abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo. Tanto que a carta de Hebreus, você vai olhar os capítulos da carta de Hebreus, é justamente o autor de Hebreus escrevendo aquela carta para provar para aqueles judeus, para aqueles hebreus, aqueles judeus que habitavam em terra estranha, que eles não deveriam voltar para o judaísmo. E é justamente essa a razão da perseguição. E o que Jesus exalta em Filadélfia é que eles não abandonaram o cristianismo, mesmo sendo poucos, mesmo sendo fracos, mesmo não tendo uma amplitude econômica e social naquela cidade, diferente de Éfeso e diferente das outras igrejas, eles não negaram o nome de Jesus. Eles não negaram o nome de Jesus. O presente de Filadélfia, se olharmos para nós nos dias de hoje, não é o melhor presente para nós. Nós não escolheríamos Filadélfia para ser membro. Quem quer ser membro de uma igreja pequenininha? Quem quer ser membro de uma igreja que pega porrada? Quem quer ser membro de uma igreja que é perseguida? Ninguém. Mas essa é a igreja do qual o Senhor Jesus abriu as portas da sala do trono para que eles pudessem ser salvos. Essa é a igreja que Jesus escreve para eles, dizendo: confiem em mim, eu sou o santo, eu sou aquele que o profeta Isaías falou que haveria de vir para poder salvar o seu povo, eu sou o verdadeiro santo, aquele que tem consigo as chaves. E aí Jesus, então, passa a ter os seus juízos, não para Filadélfia, como acontece nas outras igrejas, mas os juízos do verso 9 e os juízos do verso 10, eles são descritos para os da sinagoga de Satanás. E ele mostra esse juízo, por quê? Porque ele abre as portas para os membros de Filadélfia e fecha as portas para os da sinagoga de Satanás. Quando ele faz isso, ele simplesmente chega e diz que eles não são judeus, porque os verdadeiros judeus são aqueles que creem no Messias, e ele era o Messias, então aqueles outros não eram judeus, porque se fossem judeus, criam nele, que é aquele que tem a chave do trono, a chave de Davi. E ele então chega e diz que ele usa esses juízos, ele sempre começa com esse eis. Então, simplesmente ele diz que eles se declaram judeus, mas não são, e por isso são mentirosos. E o que ele fará? Ele fará vir e prostrar aos pés desses. O que ele está demonstrando isso? Por que ele fala essa questão de prostrar aos pés? Nada mais é, meus irmãos, do que aquilo que há de acontecer no dia do juízo. No dia que o Senhor Jesus vir e voltar, a ideia de prostrar os pés é de que, ao sermos declarados justos, quando o Senhor Jesus disser para todos nós: vinde benditos do meu Pai, entrai no gozo eterno preparado para vocês antes da fundação do mundo, nesse exato momento, segundo o próprio texto de Mateus, segundo o próprio texto de 1 e 2 Tessalonicenses, e segundo o próprio texto de Pedro e o Apocalipse de João, nós tomaremos parte no julgamento. E ao tomarmos parte no julgamento, eles estarão, aqueles que fizeram mal contra nós, estarão debaixo da nossa autoridade. Simplesmente Jesus está dizendo que ele virá, quando ele vir, ou seja, para poder fazer o juízo, quando ele vir, ele fará com que eles serão prostrados aos pés daqueles que eles perseguem. E não só isso. Por que ele fará isso? Por uma simples razão: porque ninguém mexe com a igreja de Senhor Jesus Cristo. Ele diz muito claramente: eles vão conhecer que eu te amei, eu amei a igreja, então ninguém trisca na igreja, ninguém mexe na igreja. Todos aqueles que fazem mal à igreja fazem mal a Jesus Cristo. Não é à toa que Paulo, o maior perseguidor da igreja, ao cair do cavalo, o Senhor Jesus vira para ele e diz: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele vira e diz: eu nunca persegui, eu nunca nem te vi, eu não sei nem quem é tu, como é que tu diz que eu estou te perseguindo? Porque ele perseguia a igreja. Jesus, ao contar como seria no dia do julgamento, ele chegou e diz que aqueles que passarão pelo juízo e serão condenados, vão chegar para Jesus e vão dizer assim: mas Senhor, quando foi que te vimos de comer e não te demos de comer? Quando foi que te vimos nu e não te demos de vestir? Quando foi que te vimos preso e não fomos te visitar? Jesus simplesmente vira para eles e diz: todas as vezes que deixar de fazer isso a um dos meus pequeninos, estão fazendo também contra mim. A noiva do Cordeiro, a igreja santa, pura e imaculada, aquela pela qual o Senhor Jesus abriu a porta para que nós possamos entrar,
essa é intocável, e todos aqueles que tocam na igreja, todos aqueles que fazem mal à igreja, consequentemente, hão de passar pelo juízo de Deus, para que o Senhor possa mostrar o quanto Ele amou a igreja. De certa forma, meus amados irmãos, é o que o Senhor Jesus está dizendo para Filadélfia, e dizendo para todos nós, e dizendo para o mundo inteiro, é que não se despreza alguém por quem Jesus morreu na cruz do Calvário. Não se toca, não se faz mal em quem Jesus morreu na cruz do Calvário. Não se faz. O Verbo encarnado habitou entre nós, e João, o próprio João dizendo, o Verbo encarnado habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito do Filho de Deus. E todos os que creram no nome do Filho de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não se toca naqueles que são filhos de Deus. Não se trisca naqueles que são filhos de Deus. O juízo se dará perfeitamente contra aqueles que mexem nos filhos de Deus. Mas dos filhos de Deus, não é naqueles que não são seres humanos. E ele, então, diz que não só isso haveria de acontecer, como também há de dar juízo quando ele vier, e aí virá a aprovação para o mundo inteiro. Aqui ele não fala da grande tribulação, meus amados irmãos, porque ele está falando do juízo contra aqueles que não são salvos. Então, ele está dizendo que aqui ele se refere ao dia do julgamento, aqueles que haverão de comparecer ao tribunal divino. E ele usa essa perspectiva de mundo inteiro para dizer que todos esses hão de comparecer ao tribunal divino. Mas aí ele volta agora para nós, volta para Filadélfia. E ele diz, abre os olhos, porque venho sem demora. A ideia aqui é justamente, aguente a porrada, porque eu estou voltando. Continue firmes, continue guardando a minha palavra, continue não negando o meu nome, porque eu estou voltando. E ele diz, então, aqueles que conservas o que tem, ou seja, conseguem a integridade, e que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, e aí vem o prêmio, né? Sempre tem o prêmio no final. Ao vencedor, far-lo-ei, coluna do santuário de Deus. O que é esse negócio de coluna do santuário de Deus e de gravar o nome de Deus no meio de tudo isso? Lembram dos terremotos de Filadélfia? Lembram dos terremotos? Jesus está dizendo o seguinte, se vocês me seguirem, se vocês forem fiéis a mim, se vocês não me negarem, se vocês guardarem a minha palavra, pode vir o terremoto que vier, nada vai abalar vocês. Jesus usa a ilustração, a fraqueza da cidade de Filadélfia, para demonstrar como ele fortalecerá aqueles que são salvos. Jesus diz para eles, vocês serão minhas colunas. A cidade era, os pilares das cidades, as bases de sustentação de Filadélfia eram todas rachadas. Os muros eram todos rachados, cheios de rachaduras. A cidade não se colocava em pé simplesmente até o dia do próximo terremoto. E o que Jesus está dizendo é simplesmente de que haverá um dia em que a cidade santa, adornada, a Nova Jerusalém, há de descer. E Jesus muito claramente chega e diz que a base de sustentação do santuário, ele fará aqueles que são salvos como coluna do santuário. Ou seja, ele está dizendo que nada vai destruir esse reino que o Senhor está construindo. Nem terremoto, nem vulcão, nem exército, absolutamente nada vai destruir isso. E ele explica por quê que isso jamais vai acontecer, jamais haverá de destruir. Por uma simples razão, porque o nome de Deus estará gravado em nós. Ou seja, somos dele, a ele pertencemos. E aí ele diz muito claramente o nome de Deus, o nome da cidade de Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu povo e o meu nome. Aqui já mostra muito claramente, meus amados irmãos, de que a Nova Jerusalém não é uma cidade. Esqueçam um pouco das ruas de ouro, esqueçam um pouco das ilustrações que muitas vezes inculcaram nas nossas cabeças. Não há de descer uma cidade, castelos, ruas de ouro, fontes de cristais, não funciona assim. Você percebe muito claramente de que a Nova Jerusalém, o santuário de Deus, é o povo de Deus. O que há de descer são todos aqueles que já morreram e descerão transformados. Quando ele fala da Nova Jerusalém, quando ele fala do santuário de Deus, ele não se refere a um novo templo que há de descer construído. Não é o templo de Davi, não é o templo de Herodes e haverá um terceiro templo. Não, ele se refere a esse templo aqui. A esse templo que você é.
a habitação do Santo Espírito de Deus, só que agora restaurado, perfeito, sem ranhuras, sem máculas, sem rachaduras, sem pecado. E ele diz muito claramente de que essa cidade, olha como ele diz, gravei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome, ou seja, está restaurado, está mudado, está perfeito. Aquilo que Paulo diz para nós lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando fomos semeados em corruptibilidade e ressuscitamos em incorruptibilidade. Esse santuário, este novo santuário, que é sem ranhuras, que é perfeito, que nenhum terremoto destrói, que nenhuma lava vulcânica passa por cima, que nada, absolutamente nada pode destruir, este santuário novo, esta nova Jerusalém, é a noiva do Cordeiro Santo e adornada para o dia das bodas do Cordeiro, o dia em que ele há de vir, voltar, julgar os vivos e os mortos e dizer para todos nós: vinde benditos de meu Pai, entrai no gozo eterno, preparado para vós antes da fundação do mundo. Ou seja, meus amados, o prêmio que é dado para aqueles que perseveram, o prêmio que é dado para aqueles que guardam a palavra de Deus e não negam o nome de Deus, é simplesmente a perfeição e a sustentabilidade de serem a noiva do Cordeiro. A salvação eterna, propiciada por Cristo Jesus, na cruz do Calvário, aquele que abriu as portas para que possamos adentrar na sala do trono. E ele termina, meus amados, dizendo aquilo que diz a todas as igrejas, todas elas: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, meus amados irmãos, como gosto muito de dizer, e aí vocês até jocosamente falam para mim, disto posto todas as coisas, o que isso tem a ver com nós? O que isso hoje, 2022, dia 10 de abril de 2022, o que isso tem a ver para a gente? Hoje não ficarei com 2 lições, hoje irei a 3 lições. A primeira delas é que Filadélfia nos ensina a não depositar as nossas confianças em qualquer outra coisa que não seja Jesus Cristo. Filadélfia nos ensina de que aquilo que nos faz ter sucesso diante de Deus não é a amplitude daquilo que podemos fazer ou alcançar, mas é na firmeza e na sustentação daquilo que somos, onde quer que estivemos. Filadélfia nos ensina que aquilo que nos dá sucesso é a crença na palavra de Deus e a fidelidade a esse Deus. Aquilo que nos faz ter as portas escancaradas do céu e o convite para adentrarmos no céu não é a amplitude do que podemos realizar ou do que podemos fazer, mas é a fidelidade que demonstramos à palavra de Deus e ao próprio Deus. Aquilo que nos faz simplesmente ter o favor de Deus, aquilo que nos faz ter o favor do Senhor Jesus Cristo, de Ele se revelar para nós como o santo, o perfeito, o verdadeiro, aquele que tem as chaves para adentrarmos nas portas do céu, aquele que abre as portas do céu, não é as capacidades que o nosso braço forte pode fazer, mas é a capacidade de sustentação das porradas que podemos aguentar e não negarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que nos faz. Então, não deposite a confiança, não morra, não lute, não viva, não gaste a sua vida com aquilo que não vai lhe levar para o céu. Confie em Jesus Cristo. Viva, faça, use o dom que Deus lhe deu. Use a graça da imagem e semelhança que Deus lhe deu para sustentar, para confiar, para viver plena e perfeitamente naquilo que o Senhor Jesus propõe nas nossas vidas. A segunda delas, meus amados irmãos, é aquilo que eu digo todas as vezes que olhamos o livro do Apocalipse, e eu espero que a gente aprenda isso e isso seja inculcado nas nossas mentes. É de que provação em Cristo é bênção do Senhor para nós. Literalmente, nós precisamos apanhar. Literalmente, nós precisamos apanhar. Porque se a gente não apanhar, a gente não vai entender que carecemos e precisamos de Deus. Bênção, aliás, provação em Cristo Jesus, ou por causa de Cristo Jesus, eu não estou falando de provação das besteiras que a gente faz, não. Eu não estou dizendo que quando o Itaú liga todo dia, 6 horas da manhã para nós, e a gente vai dizer que a gente está sofrendo por causa de Jesus, não tem nada com Jesus Cristo. A gente que comprou o que não podia comprar, a culpa é nossa e a gente tem que pagar.
Não estou dizendo que os nossos erros, e por conta e consequência dos nossos erros, a gente está sofrendo as consequências dos nossos erros. Também não é isso. Não, isso não é provação. As nossas escolhas erradas e sofremos consequências das nossas escolhas erradas, também isso não é provação. A provação por causa do nome de Jesus Cristo, por sermos fiéis a Ele, por não negarmos a Sua palavra, isso é bênção de Deus para o seu povo. É bênção de Deus para o seu povo. Paulo diz para nós, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1 mesmo, quando ele diz: tende por vós alegria quando fostes provados, quando fostes perseguidos, quando fostes maltratados, porque isso é prova do amor de Deus para convosco, vos fazendo dignos e dignos para adentrar no meio do seu povo. Tiago, o meio-irmão de Jesus, não era apóstolo, mas andou com Jesus, o seu meio-irmão, diz muito claramente em Tiago, capítulo 1 e também no capítulo 2, quando ele diz que tende por muita alegria quando passardes por perseguição. O próprio Senhor Jesus diz que bem-aventurados sois, e bem-aventurado não existe palavra com grau maior do que essa. Macários, bem-aventurados sois quando por minha causa fores perseguidos, fores injuriados, mentirem contra vós, matarem os vossos filhos. O Senhor Jesus coloca nas bem-aventuranças a ideia de que isso é prova do amor de Deus, isso é prova que somos salvos, isso é prova que a porta foi aberta para nós. Então, provação em Cristo Jesus sempre é bênção do Senhor. Sempre é bênção de Deus para nós. E a terceira das ilustrações é de que nenhum crente ou nenhuma igreja ela é insignificante para Deus. Nenhuma. Filadélfia é a cidade mais nova de todas elas, a menor de todas elas também, consequentemente. A igreja de Filadélfia é a menor de todas elas, a mais insignificante de todas elas. Filadélfia não era uma região militar, Filadélfia não era a princesa da Ásia, como Éfeso é. Filadélfia não é a cidade mais conhecida, Filadélfia não era a maior cidade, a igreja não era maior, não havia nada disso, como Pérgamo, por exemplo, onde tinha o bibliotecário de Alexandria, que vai para Pérgamo, e lá ele inventa o pergaminho. Filadélfia não tem nada disso. Mas isso não faz com que o Senhor não incline os seus olhos para Filadélfia. Não há nenhum crente na face da terra, não há nenhuma igreja na face da terra que seja insignificante para Deus. Eu sei que muitas das vezes, todos e alguns dias das nossas vidas, nós achamos que o Senhor virou as costas para nós, de que Ele não nos ouve, de que Ele não quer saber de nós, de que Ele não olha para nós. Nunca pense isso. Nunca se ponha nessa posição, nunca se ponha nesse local, achando que o Senhor olha para uns de uma forma mais bondosa para outros. Não humanize o amor de Deus, achando que o Senhor tem filhos mais preciosos e filhos menos preciosos. Não faça, muitas das vezes, como um amigo meu que, quando olha os carros e dizendo, foi Deus quem me deu, foi Deus quem me deu, aqueles adesivos que são colocados nos carros, e ele diz, ô pai ingrato, que só dá para uns e não dá para outros. Não é assim que funciona. A Filadélfia mostra para nós de que não existe um servo de Deus na face da terra, de que não existe uma igreja, alguém que pertence à igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra, que pode ser taxada de insignificante aos olhos de Deus. Porque não se despreza alguém por quem Jesus Cristo morreu. Todos os que morreram, pelo qual Ele morreram na cruz, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E por isso que Filadélfia recebe esses elogios. Então, meus amados irmãos, entendam isso, ruminem isso, levem isso para vocês. Deposite a confiança em Jesus Cristo. E permaneçam fiéis a Ele. A provação, se vier por causa de Jesus Cristo, é bênção de Deus para nós. E terceiro, nunca ache que o Senhor virou as costas para você. Nenhum crente, ninguém por quem Jesus Cristo morreu é digno de ser taxado de insignificante. Ao contrário, é tão significante que Ele deu a sua vida para que tenhamos vida em abundância. Que Deus os abençoe e vos guarde.